elevando agora o nosso pensamento a Jesus, vamos nos conectando com essa casa de Maria de Nazaré para mais uma reunião aqui nesta tarde. Vamos iniciar agradecendo ao nosso Pai Criador pela oportunidade da vida, pela saúde, pela disposição de estarmos aqui hoje buscando um pouco dos ensinamentos do nosso Mestre Jesus. Vamos também agradecendo ao plano espiritual que atua nessa casa de Maria de Nazaré, aos mentores da casa, aos mentores de cada um de nós, que nos acompanham, que nos intuem, que nos guiam na nossa vida diária. E assim, agradecidos, vamos iniciar com a prece do Pai Nosso. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois entre todas as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai ao Pai por nós, sofredores nesta terra, agora e sempre, que assim seja. Graças, Senhor Jesus. Graças, Senhor Jesus. Sejam bem-vindos à nossa casa. Para a nossa reflexão de hoje, nós continuamos aqui com os temas desse livro, Renovando Atitudes, que é um livro que a gente tem feito praticamente todas as vezes aqui nas terças-feiras. Esse livro, ele foi escrito pelo Francisco do Espírito Santo através de psicografia do Espírito Hamed, tá? Então, ele tem como base sempre um texto do Evangelho segundo o Espiritismo, e em cima desse texto ele desenvolve conceitos, ele nos dá ferramentas para que a gente, a partir desses conceitos do Evangelho, a gente possa modificar as nossas atitudes no dia a dia para nos tornarmos pessoas melhores. E para hoje, o tema que foi selecionado, ele se chama Amar, Não Sofrer. A referência do Evangelho segundo o Espiritismo, que encabeça esse tema, ela está no capítulo 5 e é o item 26. Esse capítulo 5 é um trecho lá do Sermão das Montanhas que fala: bem-aventurados os aflitos, E o item específico que foi selecionado aqui para a gente para desenvolver hoje, ele se intitula Provas Voluntárias, o Verdadeiro Cilício. Então eu vou ler o trechinho aqui que o autor destaca do Evangelho, e depois a gente vai ler um pouquinho do que o Francisco falar mais algumas coisas, desenvolvendo esse tema, tá bom? Perguntais se é permitido abrandar as vossas próprias provas. Essa questão leva a esta: é permitido aquele que se afoga procurar se salvar? Aquele que tem um espinho cravado de o retirar? E o texto vai continuar mais adiante dizendo o seguinte: contentai-vos
com as provas que Deus vos envia, e não aumenteis a sua carga, às vezes tão pesada. Então, o Francisco, nesse texto que ele vai apresentar para a gente, ele vai desenvolver para a gente essa ideia de que o amor, ele não pode ser fonte de sofrimento. O exercício do amor, ele tem que ser pautado por atitudes que não vá trazer um sofrimento para a gente, porque a gente já tem tantas questões na nossa vida terrena para resolver, que a gente não pode colocar mais peso nas nossas aflições, nas nossas dificuldades. Então, a ideia do Francisco é essa. Então, eu vou ler para vocês um trechinho aqui do que ele fala sobre isso. Os métodos reais da evolução só acontecem em nós quando entramos no fluxo educativo do amor. Sofrer por sofrer não tem significado algum, pois a dor tem como função resgatar as almas para as faixas nobres da vida, por onde transitam os que amam em plenitude. Então, o texto dele vai nos remeter também para uma reflexão sobre a forma como algumas religiões tratam essa questão da dor e da forma como se enxerga Deus, né? Primeiro, você tem lá na antiguidade vários deuses, né? Uma briga entre um deus e outro, o Deus castigando os humanos, os deuses brigando entre eles. Então, não é isso que vai nos conduzir a esse amor, que é o que veio depois, né? Depois de muito tempo, veio Jesus nos trazer. E o próprio Antigo Testamento, né? Você tem passagens no Antigo Testamento que fala dessa forma de enxergar as coisas que acontecem na vida como um castigo, né? Então você tem Moisés lá atrás, a lei vigente era olho por olho, dente por dente. Na própria Gênesis, né, quando ele descreve lá o pecado da Eva, o texto bíblico ele vai falar, né, como isso foi encarado, o que foi dito, né, nesse texto bíblico. E na Gênesis, o que ele vai dizer, né, na Gênesis de Moisés, né, não é a Gênesis espírita, ele diz, quando a Eva comete a desobediência de comer do fruto que havia sido proibido, ele diz para ela que ela haverá de dar luz em meio à dor, como se a dor do parto fosse o castigo que Deus deu a toda a humanidade. Então essa é a visão do Antigo Testamento, né? E a gente sabe que mais adiante veio Cristo falar dessa lei de amor. E nessa lei de amor do Cristo, o próprio Cristo, com palavras textuais, ele vai revogar essa lei antiga, né? E ele diz, vou até ler o trecho aqui que o Francisco citou aqui no livro para a gente. No Sermão do Monte, que é esse onde tem essas consolações, as bem-aventuranças, Jesus Cristo se refere à lei de Italião, revogando-a completamente. E ele fala o seguinte: ouvistes o que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo
que não resistais ao mal, mas se alguém te bater na face direita, apresenta-lhe também a outra. Longa foi a estiagem dos métodos corretivos pela dor. Contudo, o mestre instalou na terra o processo de educação pelo amor. Então, esse exercício do amor é o que vai nos fazer evoluir de forma a não ficarmos presos a essa questão de culpa, de ressentimento, de raiva, né? A gente precisa meio que sair dessa forma de encarar os ensinamentos do Evangelho e mesmo de outros textos, né, de religiões, porque não é essa visão de um Deus que castiga que nós devemos ter. O Cristo, quando ele veio, ele só falou de amor. E o Evangelho segundo o Espiritismo, quando veio esclarecer as coisas que o Cristo deixou meio encobertas, as manifestações que o Kardec colheu dos Espíritos fala exatamente disso, né? Que o Deus, ele não quer que a gente se perca. Deus quer que a gente progrida e evolua espiritualmente, né? E vai nos convidar a fazer essa evolução através do amor ao próximo, do amor a Deus, do amor a nós mesmos. E ele vai insistir nessa questão do amor para que a gente tenha, né, dentro do Evangelho Espiritista, você tem várias manifestações esclarecendo o que Cristo falou, pontuando exatamente isso, né? Que o Cristo, ele não veio condenar ninguém, ele veio salvar. Ele mesmo disse: eu não vim para os sãos, os doentes é que precisam de cura, né? E essa cura que ele se referia era a cura do espírito, né? Que a cura do corpo físico, ele até fez, né? Ele tem várias passagens do Evangelho que citam milagres que Jesus curou: cego, paralítico, leproso, pessoas endemoniadas. Então, ele veio não só para essas curas do corpo físico. A proposta do Cristo vai muito mais além do que isso. Ele quer curar o nosso espírito. Ele quer que nós, enquanto seres em evolução, enquanto filhos de Deus destinados à perfeição, que a gente vá paulatinamente retificando os equívocos que a gente cometeu, né? E falando disso, né, o Francisco ele vai dizer aqui num trecho: crenças não são simplesmente credos, mas são verdadeiras forças que poderão limitar ou ampliar a criação do bem em nossa existência. Então a gente não deve se ater a crenças religiosas de forma a limitar essa mensagem de amor que o Cristo veio trazer. Ele não veio punir ninguém, ele veio nos convidar a fazer esse exercício de evolução. E o Francisco vai nos falar também, né, que mudar para o amor como método de crescimento é sairmos da posição de vítimas, mártires ou pobres coitados, né? Então a gente não tem que ficar com o cilício nas costas batendo: minha culpa, minha tão grande culpa. A gente tem que
ter atitudes que nos façam reparar essas culpas que nós temos, esses ressentimentos que a gente carrega, essa raiva que a gente carrega, porque sentir raiva, se sentir ressentido com alguém, isso é perfeitamente humano, né? Todos nós estamos sujeitos a esses sentimentos. O problema é quanto tempo que nós guardamos esses sentimentos sem trabalhá-los, sem conversar com as pessoas que nós achamos que nos causou esse ressentimento ou essa raiva, e a gente imagina que a pessoa sabe que você está ressentido, ela sabe que você está com raiva, às vezes ela nem sabe o que foi que ela fez para que você tenha tido esse sentimento em relação a ela. Então, a proposta do Cristo é que você, quando se sentir ressentido com alguma coisa, quando você tiver raiva de alguma coisa, você não negue esse sentimento, mas que você trabalhe esse sentimento, e mais do que isso, que você trabalhe a relação sua com a pessoa que causou aquele sentimento, que é dessa forma que nós vamos praticar esse exercício de amor que Jesus veio nos ensinar. Esse amar ao próximo como a si mesmo, ele requer muitas vezes que a gente chegue para a pessoa e diga: olha, o que você fez me magoou e eu estou me sentindo assim, dessa forma. E aí, através de uma conversa, você pode chegar à conclusão de que você entendeu mal, ou que a pessoa se expressou de uma forma rude porque estava passando por algum problema, por alguma dificuldade, e simplesmente chutou o balde na primeira pessoa que viu pela frente. Então, não é proibido sentir ressentimento nem raiva, só que a gente não pode ficar guardando isso. A gente não pode não trabalhar esse sentimento e não explicitar a nossa insatisfação com determinadas atitudes, porque a gente acha que tem que suportar tudo, porque às vezes essas atitudes, elas vêm, às vezes não, a maioria das vezes, né? Elas vêm de pessoas que nós amamos, né? Nossa família, nossos amigos mais próximos, as pessoas com as quais a gente trabalha, a gente tem uma convivência bacana e que de vez em quando pisam na bola com a gente. Então, essa atitude de se colocar, ela vai nos proporcionar essa visão de que nós não precisamos sofrer, né? Nós não precisamos nos punir. O que nós precisamos é agir amorosamente e fazer que o outro compreenda qual é o nosso ponto de vista. Porque da mesma forma como nós temos limites, né, para as nossas sensações, para os nossos sentimentos, as outras pessoas também têm. E esses limites, eles só vão estar bem estabelecidos quando a gente conversa a respeito, né? Com o marido, com o filho, com o pai, com a mãe, com os companheiros de trabalho. A forma de se exercitar esse amor que Cristo veio pregar é através da relação. Se a gente se fechar dentro da gente, ou se a gente resolver que vai ficar lá numa montanha sozinho, nós nunca vamos exercitar esse amor, porque nós nunca vamos ser colocados à prova. E é essa proposta, né, que o Francisco traz para a gente hoje, que a gente faça esse exercício de amor, mas que a gente faça de uma forma consciente, de uma forma que vá nos fazer evoluir enquanto Espírito Eterno. E aí a gente tem, né,
nas cartas de Paulo, né, a gente tem aquela fala, né, de Paulo falando do amor. Na realidade, no texto bíblico, ele fala em caridade, né? Agora, na música, né, é só o amor que conhece o que é verdade. Então, no texto que circula na internet, em várias versões, ele fala em amor. E lá ele vai colocar as condições, as virtudes que a gente precisa ter para exercício desse amor. E ele começa com o exercício da paciência, né? A paciência, se a gente não tem paciência com os outros e nem com nós mesmos, fica difícil exercitar esse amor. A outra coisa é a tolerância, né? A tolerância, ela nos permite aceitar o outro, mesmo naquilo em que nós não concordamos com o outro, da mesma forma como nós gostaríamos de ser aceitos, né? Ninguém é obrigado a pensar igual a todo mundo. E a outra virtude que o Paulo vai elencando nessa epístola, nesse trecho, ele fala de benevolência, né? E o que é essa benevolência? É você ter essa coisa do gentileza para com o outro, compreensão para com o outro, né? Ser benigno, né? É aquela coisa que nos faz nos sentir bem, que faz com que as pessoas que convivam com a gente nos vejam com essa coisa da bondade, da gratidão, da benevolência em si, né? E a outra condição, né? Condição e que é uma virtude do amor, é essa incondicionalidade. O amor, ele não pode estar atrelado a eu só amo essa pessoa porque ela faz tudo o que eu quero. Quando ela me desagrada em alguma coisa, já não amo mais, né? Porque a gente sabe que ninguém vai te fazer feliz o tempo inteiro, né? Assim como você também não faz feliz as outras pessoas o tempo inteiro. Em algum momento a gente desagrada uma pessoa ou a gente vai se sentir desagradado por alguém, não? Então esse amor, ele tem que ser incondicional. Eu não posso ficar colocando condições para que eu ame determinada pessoa. Eu tenho que amar ela com as qualidades e com os defeitos que ela tem. Por isso que a gente diz muito, né, que o amor mais incondicional é o amor de mãe, né? Porque é realmente o amor que mais se aproxima dessa condição de não colocar restrições para exercer esse amor. A outra coisa que o texto do Paulo vai tratar é sobre a maturidade. E o que seria essa maturidade? No texto do Paulo, ele fala que o amor não arde em ciúmes. Então, o ciúme, ele é uma forma, muitas vezes, de dominação. A pessoa diz que sente ciúmes de você e é por isso que ela agiu assim. Muitas vezes isso leva, inclusive, a relacionamentos extremamente danosos, né? Porque a pessoa, em nome do ciúme, não quer que o outro faça nada, quer que o outro age exatamente como ela gostaria que agisse, e não dá a liberdade da pessoa de ter atitudes que não sejam as que são pautadas pelo que aquela pessoa pensa. Porque o ciúme, ele é um sentimento extremamente inquietante, né? A pessoa ciumenta, ela não confia em nada, nem nela mesma. Então, o amor verdadeiro, ele é uma coisa madura, ele não está
vinculado a esse sentimento de ciúmes. E junto com isso, né, junto com essa maturidade, a gente tem que pensar que a pessoa que age de forma ciumenta, ela não está te respeitando. Então, o respeito ao outro é uma das condições do amor também, para que você exerça esse amor. E uma das coisas mais difíceis dentro desses relacionamentos, dentro dessa condição de exercer o amor, é o perdoar. Porque quantos de nós não cometemos erros o tempo inteiro e queremos que as outras pessoas nos compreendam e nos perdoem? Quanto de nós, quando alguém vem se desculpar e pedir perdão, perdoa realmente? Então, o exercício de amor, ele está vinculado a esse exercício do perdão, porque a gente vai ter que o tempo todo estar perdoando o próximo e, da mesma forma, como disse Jesus, fazer ao outro o que eu gostaria que me fizesse e que o outro não fizesse aquilo que eu não gostaria. Então, esse exercício do perdão, ele é essencial, né? E outra coisa que o Paulo fala nessa epístola é com relação à lealdade. No texto ele vai dizer: o amor não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Então, a pessoa que exerce essa lealdade, ela é uma pessoa ética e que sente, né, sente e faz disto de forma natural, né? Ela age de forma ética sempre. E as atitudes que a pessoa toma estão assim pautadas nessa questão da honestidade, da sinceridade e acima de tudo. E por fim, o Paulo vai dizer que o amor, né, a caridade no texto do Evangelho, não se ufana e nem se ensoberbece, né? Então é a coisa da humildade, né? Você, quando você se torna uma pessoa orgulhosa ou vaidosa, você deixa de enxergar o outro como o seu semelhante. Você se coloca numa posição acima do outro. E isso, para o exercício do amor, ele é um entrave. Porque se eu me considero melhor que o outro, onde está aquele amar ao próximo como a si mesmo? Está afundando, né? Então é nesse sentido, né? O Paulo, nessa epístola dele, que se tornou, inclusive, essa música que eu tentei cantar para vocês aqui do Legião Urbana, ele fala de tudo isso. E ele dá essas qualidades do amar, que é o que a gente deveria exercitar sempre. Então, a gente precisa aprender a amar, mas aprender a amar sem sofrer e nem fazer os outros sofrerem também, né? Enxergando os nossos limites, enxergando os limites dos outros e assim buscando realmente esse exercício de amor, esse exercício de evolução espiritual. Então, que a gente ame de verdade, né? Que a gente aprenda com o Cristo esse amor incondicional e que a gente se esforce realmente para que a gente consiga na presente existência dar mais um passozinho, né, em relação a essa questão do amor, mas sem sofrer, sem achar que sacrifícios é o que agrada a Deus. Deus não quer sacrifícios, Deus quer que a gente evolua enquanto filhos de Deus. Tá bom? Que todos nós possamos
pensar nessas reflexões do Paulo, nessa epístola do Paulo, se possível lerem em casa essa epístola com bastante carinho, que ela é muito rica nessa questão de fazer com que a gente entenda que o amor que a gente quer é o mesmo que o nosso irmão quer. Ele quer ser respeitado, ele quer ser considerado, ele quer ser perdoado quando ele comete equívocos. Então é essa a nossa mensagem para reflexão da semana. Tá bom? Que todos tenham uma semana bacana, que possamos ter a partir dessas reflexões novas atitudes, que é a proposta aqui do Francisco do Espírito Santo com esse livro, que eu aconselho, que são lições muito importantes, muito bacanas. Então agora vamos deixar o nosso corpo bem sentadinho, as mãozinhas sem cruzar, vamos nos conectar com o plano espiritual da nossa casa, vamos pedir aos mentores desta nossa casa que nos envolvam com a sua energia de amor, que nos fortaleçam em todos os nossos pontos vitais, começando da nossa cabeça, da nossa fronte, do nosso pescoço, descendo até o nosso coração, fazendo vibrar em amor esse nosso coração, descendo mais um pouco até o nosso centro gástrico, nosso centro de força vital no abdômen, e aos poucos percorrendo também a base do nosso corpo, as nossas pernas, até encontrarmos essa energia sendo circulada como se nós fôssemos um fio terra energizado pelas forças de amor e de luz que esta casa de Maria de Nazaré nos proporciona. Que possamos levar essa energia, essa luz para os nossos lares, para as nossas casas, para as pessoas com as quais convivemos. E pedimos também, Senhor, envolva o nosso planeta Terra com essa energia de amor, envolva todos os nossos irmãos, onde houver um irmão nosso em sofrimento, que ele possa ser amparado pelo plano espiritual, para que ele possa se sentir amado, para que ele possa se sentir filho do nosso Pai Criador. Pedimos também, Senhor, que ilumine os nossos dirigentes, os nossos governantes, os nossos parlamentares, as pessoas que têm algum tipo de poder econômico, que têm algum poder de influência das massas, para que eles ajam de forma a refletir o amor que Jesus veio nos trazer, para que eles possam exercer a influência que detêm de forma a favorecer o maior número de pessoas possíveis. Que assim seja.